Fez o teste, não sabe ainda, né? Mas, pelo que ela falou, com certeza o sintoma, tudo indica que sim, né? Vamos orar a Deus que, se for, ela venha ficar boa, porque é uma mãe de família, né? Vamos pedir a Deus, o nome dela é Cícero, o nome do esposo dela é Severino, pedir a Deus que abençoe, e também pedir a Deus pela nossa igreja, né? Porque tem uns também que já estão, acho que a Camila também está fazendo teste também, né? Marcos William, acho que já passou os 14 dias. Vamos pedir que Deus nos proteja, né? E proteja a nossa igreja e cada família da nossa igreja seja abençoado com o poder do céu. A irmã Denilza aqui. Quero agradecer a Deus por estar aqui, né? Peço oração também pelo Theo, que está em Sorocaba, Deus possa guardar, proteger, né? Esses ida vinda, né? Deus possa guardar. Peço também pela Laís, Deus possa ter misericórdia dela, da Aline, né? Deus possa continuar bem, né? E também peço oração, enfim, para a Daiane também. E hoje eu fui aproveitar que o pastor Selomar está aqui, pastor, e o outro, né? E eu, assim, eu pus na minha folha todos os meus vizinhos que eu tenho vontade de dar estudo. E aproveitei, assim, eu fui em duas, não estava em casa, e uma que eu fui hoje com o pastor Solimar, falei que é uma grande oportunidade que ela tinha para estudar a Bíblia, eu apresentei os dois pastores estudados, né? E aí, graças a Deus, uma aceitou o estudo bíblico. Ora pela, chama Leneira, uma, e a outra chama Lilian. E eles vão começar a estudar sexta-feira. Que Deus possa ajudar, que ela possa aceitar, não só a mensagem, mas a Jesus, né? E que eu possa aproveitar que eles estão aqui, porque é uma oportunidade de falar com quem sabe dar, né? A gente dá, mas quando a gente falar que é uma pessoa especialista, parece que eles ficam mais interessados, né? E que Deus possa me usar, que eu possa aproveitar essa oportunidade, porque se deixar mais para frente, né? O tempo passa, a gente não faz nada. Que Deus possa pensar na nossa programação essa semana que vai ter, né? Por à frente, que Deus possa pôr a mão, em nome de Jesus. Amém. Então, só reforçando, né? A irmã já atendendo ao apelo para que nós venhamos a convidar pessoas para estudar a Bíblia. Pastor Solimar, juntamente com o obreiro da associação, está aqui para trabalhar no distrito. Então, se você tiver alguém também que você gostaria que recebesse um estudo, recebesse uma visita pastoral, vocês podem nos procurar o pastor Hugo, né, para que nós façamos esse início de trabalho e também, desde já, você convidar as pessoas para participar da semana que nós teremos no início de abril. Queria agradecer pela minha vida, pela vida da minha família. Queria que os irmãos também orassem pelos nossos outros irmãos que estão com corona, pelas nossas semanas dessa programação especial que nós teremos. Agradecer a Deus pela minha família, pelo meu emprego, por tudo que Ele tem feito, que as dores no meu ombro estão diminuindo e que Ele nos proteja. Nós estamos entrando na fase vermelha novamente, então nós teremos aquela restrição mais forte novamente na igreja, dos 30%. Então, são menos pessoas que virão para a igreja. Nós sabemos que tem muitas pessoas que vir para a igreja é muito importante. Para todas são, mas para algumas é uma peça fundamental na sua vida espiritual. Então, que Deus possa nos abençoar, que nós passemos por essa fase ilesos do Covid, mas que essa pandemia, como o Gildo falou, né, essa peste, que ela nos traga uma reflexão. Nós nunca ouvimos tanto falar da volta de Jesus igual nós estamos ouvindo agora. Então, essa pandemia é até difícil de falar que ela tem um lado positivo, né? Mas nós temos sempre que ver o copo meio cheio. Então, é um bom momento para dar estudo bíblico, igual a irmã falou, um bom momento de falar que ainda mais Jesus está às portas. Mais alguém gostaria de fazer um pedido? O Ginaldo lá atrás.
Boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por estar aqui hoje, né? E pela oportunidade que o Gildo me encarregou de estar abrindo a igreja nos cultos. Que Deus me abençoe, que eu nunca chegue atrasado, nem deixe ninguém esperando, né? E que Deus me capacite cada vez mais para ajudar e levar a mensagem de Deus. Quero agradecer a Deus pela minha casa, pela saúde da minha família, pela saúde da minha mãe, que ela esteve muito mal outros dias atrás, até coloquei no grupo, que ela passou por um período difícil, mas graças a Deus ela se recuperou, está melhor. E agradecer aos irmãos por ter orado pela minha mãe, que Deus abençoe cada um de vocês e nos dê um restante de semana abençoada, que Ele nos capacite cada vez mais. Quero agradecer todo mundo, justamente porque Deus é tão bom com cada um de nós, né? Por isso que eu peço a Deus todo dia por nós, pela minha casa, pela família de cada um de vocês. Amém? Aqui, peguei o irmão aqui. Boa noite. Boa noite. Eu tenho mais um pedido de agradecimento mesmo. Pela minha mãe, que ela estava muito preocupada com a vacina, né? Ela tomou a primeira dose sábado e saiu tudo bem. Ela teve a reação mínima. Eu estava muito preocupado e deu tudo certo. É mais por isso mesmo, que ela tem 80 anos, a gente fica bem apreensivo, né? Mas é mais sobre esse agradecimento mesmo. Amém. Mais algum irmão? Os que aqui estão? Emerson, consegue disponibilizar aqui? O pessoal que está em casa também, então, tem a oportunidade agora. Soltar aí desbloquear o áudio e fazer também o seu pedido de agradecimento. Ninguém de casa ou não está conseguindo soltar o som? Ninguém? Última chamada. Bem, temos aí o Elias, a Magda, o irmão Jeremias. Alguém gostaria de fazer o pedido, o agradecimento? Só libera o microfone aí. Olá. Elias, Boa acho que o noite. pessoal está tentando. Oi. Oi, boa noite. A Silvana. Ô, irmã Silvana. Eu gostaria de pedir oração pela minha mãe, que no domingo foi o aniversário dela, e a gente levou ela para uma churrascaria. Ela disse que foi o melhor aniversário da vida dela, porém depois ela sofreu um infarto. E ela está internada, mas graças a Deus ela está melhorando, mas eu peço que vocês continuem orando por ela, por favor. Qual que é o nome dela, irmã Silvana? É Francisca. Francisca, ok. Isso. Mais alguém gostaria? Luiz. Pois não, Jeremias. Alô? Agradeço a Deus pelas bênçãos que temos recebido das mãos dele, pela maneira como ele tem guardado as nossas vidas. Mas eu queria fazer um pedido especial, uma oração intercessória em favor do pastor Hugo, assim também como os outros pastores. Nós tivemos um caso aí de óbito do pastor Robson, que foi muito triste, e hoje eu conversei com o pastor Hugo. Precisamos orar por ele, e ele disse que necessita muitas orações, porque assim como os médicos e enfermeiros, ele também está na linha de frente. Ele precisa visitar os irmãos nos hospitais, precisa ir nos velórios também, fazer os cultos, e ele tem que fazer as visitas. Então, que Deus, o poder de Deus esteja com ele, protegendo, porque ele começa logo cedo e vai parar quase que de madrugada fazendo as visitas, né? Então, lembramos do nosso pastor Hugo e também dos demais pastores que estão na linha de frente, né? Nesse momento tão singular, né? Obrigado, Luiz. Obrigado, Jeremias.
Mais alguém gostaria de fazer pedidos? Do pessoal de casa? Ok, não havendo, gostaria de convidar a todos para que de joelhos possamos buscar a Deus mais uma vez em oração. Num primeiro momento, você faça a sua oração pessoal, depois a gente dirige uma oração aqui da frente. Nosso querido Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez podermos entrar em Tua presença através da oração. Muito obrigado, Senhor, porque os Seus ouvidos não estão mudos. A Tua palavra diz que eles estão abertos, atentos a ouvir o nosso clamor, Senhor. Pai eterno, o Senhor ouviu cada um dos pedidos que aqui foram feitos. Nós temos pessoas enlutadas, coração apertado pela perda de entes queridos, outros um tanto quanto preocupados por conta da doença que chegou ou está na iminência, talvez, de chegar a lares, ó Pai. Alguns ainda não sabem ao certo se estão com essa doença ou não sabem qual será a reação dos seus corpos, mas nós sabemos que o Senhor está atento a ouvir o clamor de cada um, ó Pai, e trazer a libertação. Não temos dúvida que o Senhor, ó Pai, quer fazer o melhor na vida de cada um dos teus filhos. E se porventura, Senhor, falta-nos fé, que o teu Santo Espírito possa entrar em nosso coração, possa nos dar confiança plena de que o Senhor fará tudo o que existe de melhor para cada um de nós, de que o Senhor, ó Pai, conduzirá da melhor forma as nossas vidas, ó Pai. Senhor, que o Senhor, ó Pai, possa ser também com a mãe da nossa irmã Silvana, possa ser, ó Pai, com os nossos líderes, os pastores, aqueles aos quais o Senhor chamou para fazer uma grandiosa obra em favor da tua igreja, em favor do teu evangelho. Que o Senhor, ó Pai, possa enviar os teus santos anjos, possa protegê-los de maneira tão especial, ó Pai, para que o clamor de transformação de vidas, de aceitar a tua mensagem, continue sendo feito por esses seus servos, ó Pai. De igual modo, pedimos para que a tua igreja, Senhor, também tome posse da tarefa que o Senhor nos deu de levar o evangelho e levar a salvação a cada uma das pessoas, Senhor. Os tempos são difíceis, mas como disse o pastor Rodrigo Silva, talvez seja o tempo que o Senhor ainda está segurando os ventos, para que o clamor de arrependimento, de confissão e de entrega ainda seja feito antes que a porta da graça se feche, Senhor. Toque nos corações, ó Pai. Toque na tua igreja para que faça literalmente a tarefa que o Senhor nos deu de levar o evangelho. Dá-nos um bom culto na tua presença, Senhor. Nós teremos a irmã Yara aqui, trazendo a tua palavra. Que o teu Santo Espírito fale através dela. Em nome de Jesus é que te pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Então os momentos se seguem com a nossa irmã Yara. Yara, você está no Burgo agora? Voltou para o Burgo, né? Então, resposta. Oi. Mas tá verde, o outro também tava assim, tava verde. Vou esperar. Hã?
Mas tá verde. Não tá maduro não, Clamar. Eu vou cortar daqui a pouco. Som. Eu saldo cada um dos irmãos com a presença de Deus e com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, os que estão na igreja e os que estão em casa também. Que nós possamos sentir cada vez mais a presença de Deus em nosso meio. O que vem a ser um ato de depender de Deus? Nós estamos vivendo numa fase que eu canso de ouvir alguns irmãos falarem, canso de procurar resposta e muitas vezes eu não acho humanamente. Eu acho a resposta que vem dos céus. Que grandes serão as provas que estamos passando, mas maior ainda seria a certeza de que Deus está conosco. Nós estamos chegando praticamente a um ano. Eu falo um ano porque nós fechamos a nossa igreja do Vila União aproximadamente no dia 18 de maio de 2020, março de 2020. E daquele sábado em diante, eu aprendi a depender cada vez mais de Deus. O que vem a ser isso? Depois de ter esbanjado tudo que um filho rico tinha, ele procurou a ajuda de um fazendeiro rico também, porque ele saiu, perdeu tudo que tinha de seus bens e seu dinheiro, e sem saber o que fazer, ele pega o caminho de volta. Nenhum dos seus caminhos, ele encontra um fazendeiro rico que falou, vou te ajudar. Era um judeu, não podia sequer chegar perto de um porco. Porém, agora ele estava sendo convidado a trabalhar para cuidar de porcos. A lição era só um socorro humano. Por menor que seja, aquele ato seria grande para quem não tinha nada. Um dia eu fui rico. Saí querendo gastar o meu dinheiro e aproveitar a vida. E voltei sem nada e ainda de cabeça baixa. Isso não significa que devo rejeitar conselhos de médicos, de advogados, de arquitetos, de enfermeiros, de pessoas que necessitam da tecnologia, de remédios, de dinheiro, coisas que são úteis para as nossas vidas. O ser humano se decepciona por depositar em si mesmo a sua autoconfiança. Quer achar forças em si próprio, onde nós dependemos e precisamos de Deus. Achava que os bons ventos nunca cabiam acabar. Achou que aquela vida de riqueza nunca iria terminar, mas terminou. Hoje eu escolhi seguir o meu caminho. Deus não discute quando a criatura se apodera de uma vida que acha que é certa para si. O Senhor observa em silêncio a sua insensatez humana. A vida se encarrega de ensinar. Aquele que não quer aprender que o socorro não vem de homem, e sim vem de Deus. Quando o salmista escreveu estes salmos, Israel vivia um momento desse. As coisas não andavam bem. O salmista começou dizendo, ó Deus, tu rejeitaste, nos desamparaste e tem estado indignado porque não estás ao nosso lado. Deus nunca abandona o ser humano, jamais ele abandona o seu filho. É o homem que abandona Deus. Depois sofre, chora, lamenta, o peso da incerteza de carregar um coração triste. Não foi tomado dele aquilo que ele não quis. Pode alguém construir um edifício somente com pó? O salmista aprendeu essa lição ao ver a tragédia do seu povo. Todos nós precisamos a depender de Deus.
seja com lágrimas, seja com gemido, seja como for, mas todos os dias aprenda a depender de Deus. Dia 18 de março, nós fechamos a igreja do Vila União e eu tive que voltar de volta para a igreja do Burgo. E mediante a pouca meditação que eu acabei de ler, eu mostrei que aquele jovem, que a gente começou falando do jovem rico, o filho pródigo, ele tinha tudo no seu caminho, tudo dentro da sua casa, tudo dentro do seu lar, e um dia simplesmente ele resolveu sair, largando para trás sua família e olhando somente à frente, onde aos seus olhos ele achava que tinha algo bom. E o ano de 2020 começou, janeiro, fevereiro, março. Quando foi em março, nós tivemos essa pandemia anunciada. Fecham-se igrejas, param-se parques e a nossa vida foi reduzida a algumas coisas. E lá no livro de Salmos, Salmo 60, Salmo 60, no versículo 11, diz assim: Dar-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro que vem do homem. Em Deus faremos proeza, porque Ele que pisará a cabeça dos nossos inimigos. Nós ficamos 40 dias sem trabalhar, né? Trabalha eu e mais 2 irmãs no salão. E nós ficamos 40 dias sem trabalhar. Esses 40 dias, irmãos, eu confesso que para mim foi um dos piores dias que eu passei. Porque aonde a gente não estava trabalhando, nós abaixamos a nossa porta, porque nós aderimos, né, o que o governo pediu, entramos na quarentena e paramos por 40 dias. Quando foi chegando, irmãos, 25 dias, eu já comecei a ficar aperreada dentro de casa, porque eu já tinha feito tudo que eu tinha que fazer, eu já tinha lavado tudo que eu tinha que lavar, e eu estava desesperada, querendo que Deus me mostrasse algo que eu pudesse fazer. E não tínhamos o culto no sábado pela manhã, e quando chegávamos à tarde, o Luiz conhece lá a rua da onde que a gente mora, é uma rua muito movimentada. E um sábado eu estava com meu coração muito angustiado, acabei de assistir o culto na internet, e eu subi para a casa da minha irmã, onde eu guardo o meu carro, e nós temos uma garagem grande. Eu abri a porta da garagem, levantei o portão da garagem, peguei uma cadeira e fiquei sentada de frente para a rua. Aí eu falei assim: Senhor, fala aos meus ouvidos, eu preciso. Eu vendo aquele povo indo, vindo, e era carro, e a gente ali sem poder fazer uma visita, sem poder fazer uma oração, sem poder ir na casa de um irmão que estava doente, e assim a gente foi passando. E o primeiro sábado eu fui, sentei, né, como se eu estivesse aqui, ó, nessa janelinha aqui dessa meditação, eu sentei e fiquei olhando o tempo, a rua, as pessoas. E no segundo sábado vou eu lá de novo. E vou no terceiro, vou no quarto. E nós temos o costume de ajudar um asilo perto da nossa casa, ali na Calinhade. Ele tem em média de 20 idosos. E a gente vira e mexe, oferece almoço, café da tarde, lanche da manhã. E eu falei: já sei, eu vou fazer bolo para os idosos, mas eu não vou poder entrar lá, mas eu levo até lá. Peguei, fiz 4 bandejas de bolo para 20 pessoas só comer. Fiz 4 bandejas de bolo e dividi o bolo, e na hora que eu falei: pode levar o bolo para o asilo, eu ouvi um anjo falando aos meus ouvidos que eu tinha que visitar os irmãos na calçada. Aí eu falei assim: como assim, visita de calçada? Aí eu falei assim para minha irmã, eu falei: Ana, pega dentro do armário 5 bandejinhas de isopor, põe 5 pedaços de bolo, eu vou me trocar,
e a gente vai sair. O irmão que a gente encontrar, a gente leva o nosso álcool em gel, com a nossa máscara, e a gente dá o bolo para o irmão. E assim eu fiz no primeiro sábado que eu ouvi a voz do anjo. E no segundo sábado, minha irmã já veio e falou, vamos fazer uma torta? Eu falei, vamos, mas agora a gente vai mudar. A gente vai fazer, vai abrir hoje, aí eu chamei minhas duas irmãs, meus dois cunhados, meu esposo e meu cunhado, e falei assim, fizemos a torta, dividimos os 6 pratinhos, e falei assim, hoje eu lanço o desafio da visita da quarentena. Porque eu leio na minha Bíblia que o meu socorro não vai vir de homens, diz o salmista. Se nós continuarmos lá na frente, lá para o Salmo 100, a gente vai achar que o nosso socorro vem de quem? Do Senhor, que fez os céus e a terra. E ali eu fiz uma breve meditação ali com nós 5, na garagem, com a porta levantada, e quando eu acabei de fazer oração, a gente ora assim, tinha algumas pessoas olhando para a gente, e nós falamos, olha, Deus te abençoe, Deus te ama, Deus vai te salvar com o sangue do Cordeiro. E assim a gente foi aderindo isso. E eu fui aumentando as visitas da quarentena. Cada sábado a gente saía, fazia 5, eu chegava na porta, nós pegamos uma listagem na igreja dos idosos que não estavam vindo na igreja, e nós saímos de porta em porta, nós fizemos mais de 130 visitas. Eu chegava na porta do irmão, nós abríamos a porta do carro, eu saía, chamava, irmã, coloca uma máscara que eu vim aqui fazer uma oração. Aí a irmã vinha toda feliz, a gente orava, lia um versículo da Bíblia, outro fazia oração e outro dava um pedaço de bolo. Quando a gente saía, grande era a nossa tristeza que a gente via alguns ficar chorando. E um dia eu saí chorando de uma visita. Porque eu fui tão ansiosa, falar, irmã, olha, eu vim aqui na sua casa hoje e a gente vai orar pela senhora. Não entramos em nenhuma casa, irmãos, até hoje, desde março de 2020, eu não tenho feito visitas a não ser na calçada, na garagem, no portão, na rua, e assim a gente não tem entrado em casa de nenhum dos nossos irmãos idosos. E um dia eu fui visitar uma irmã toda ansiosa, eu falei, essa irmã é nota 10, e eu fui, me atrevi em perguntar para a irmã, irmã, a senhora está sentindo falta da igreja? A irmã olhou na minha cara e falou assim, ainda não. Eu falei assim, irmã, a senhora não está sentindo falta da igreja? Eu falei, irmã, pois eu estou, porque eu posso falar que eu sou igrejista, porque eu gosto de estar no culto, eu gosto de conversar, eu gosto de ouvir, eu gosto de falar, eu gosto de congregar com meus irmãos, porque ali eu aprendo. Aí ela pegou e falou assim, mas eu ainda não senti isso aí não. Aí eu falei, Senhor, o que está acontecendo com o teu povo? Aí eu lembrei do pedido do irmão. Nós estamos vivendo numa fase difícil. Você abre o celular, é só pedido de oração. Ore por ela, ora por aquele outro. E nós, irmãos, para a honra e glória de Deus, estamos limpos. E o que nós estamos fazendo? A Bíblia fala e dá certeza de que o meu socorro vem do Senhor. O filho pródigo saiu, bateu a cabeça, gastou o que tinha, voltou, achou alguém que o ajudasse, mas foi na casa do seu pai que ele achou o abrigo. Foi uma festa cedida a ele no ato de voltar para onde ele nunca tinha saído. E hoje eu vejo, irmãos, que a nossa igreja, os nossos irmãos, eles estão ficando no meio do caminho, como uma trilha que a gente tem que fazer para chegar lá na frente, encontrar com Cristo, só que, infelizmente, alguns estão ficando para trás. E a gente está tentando, irmão, levanta, irmão, anda, irmão, te anima. E eu não sei o que está acontecendo. As igrejas hoje, tudo bem, hoje não, acho que sexta-feira, hoje foi anunciado que nós teremos 14 dias, é isso? De bandeira vermelha, alguma coisa assim. E eu já recebi no meu celular hoje. Eu estou como tesoureira da Igreja do Burgo e já mandaram para mim, irmã Yara, a frequência agora é de 30 membros.
E eu vou falar o quê? 30% do membro. E eu vou falar o quê? Para aquele que se chegar ali, você ter 30 aqui dentro, ele não vai poder entrar? Porque o povo não está levando isso como a porta da graça, ela está se fechando. E Deus está dando oportunidade para que nós possamos nos achegar cada vez mais perto dele. Nós estamos com uma família lá no Burgo que todos eles pegaram. 2 filhos, 2 noras, o pai, a mãe, os filhos pequenos. E eu estava vindo para a igreja agora, quando eu passei no quintal assim, eu ouvi uma das autoridades lá falando da política, não sei se foi o Dora, não voltei atrás para ver quem é, que a cada 2 minutos está sendo internado um paciente com Covid. Cada 2 minutos. E eu passei, eu ouvi aquela mensagem, eu parei um pouco e falei assim, Senhor, derruba a tua misericórdia sobre o teu povo. A gente vai de um lado, irmãos, é notícia boa? Não. A gente vai do outro, é notícia boa? Não. Mas nós temos que continuar a pregação do Evangelho. Muitos estão sedentos, muitos estão carentes, muitos estão necessitados de ouvir a palavra de Deus. Nós temos que depender dessa palavra como a gente depende do ar para viver. Como a gente depende de um alimento para nos fortalecer. Nós precisamos depender do amor e da misericórdia de Deus. Você acorda 3 horas da manhã, se você entra no celular, você acha uma pregação. Se acorda 5 horas da manhã, você entra no celular e você acha uma pregação. Hoje nós estamos sendo enriquecidos dentro da comunicação. Porque você está aqui, você pode ouvir a programação do NASP, você está aqui, você pode assistir a programação da Igreja de Campinas, mas muitos não estão assistindo e ouvindo nada. Porque estão deixando esse versículo aqui, ó. Dar-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro que vem do homem, diz o salmista. Nós não temos, irmãos, que apostar em homens. Nós temos que depositar a nossa confiança e a nossa dependência em Deus. Eu tenho uma irmã, nós somos em 4. E eu tenho uma que é mais sinistra, assim, tudo ela põe na cabeça. E eu costumo falar assim, Rita, você tem que olhar mais à frente, né? E quando começou essa pandemia, a gente teve um problema sério, porque ela sentava na sala de manhã e ficava o dia inteiro ouvindo o noticiário. Quando chegava de noite, como estava a sua cabeça? Enorme. Aí nós ficamos 30 dias, 35, 40. Quando chegou, irmãos, no 38 dias que nós estávamos fechados, eu chamei as minhas 2 irmãs e chamei Jesus para nós conversarmos. E eu falei assim, olha, eu vou fazer agora, dia 11 de agosto, 36 anos de adventista. Nunca saí dos caminhos do Senhor, nunca vacilei, nunca peguei férias. Para a honra e glória de Deus, tudo que eu passei na minha vida, eu passei junto na caminhada com Cristo. E eu falei assim, eu entrei na igreja sozinha, com 12 anos. Hoje eu tenho 3 irmãs, 3 cunhados, meu esposo, tenho um monte de sobrinho que é da igreja, tem a sogra da minha irmã que conheceu a verdade, minha mãe não é praticante, mas ela conhece a verdade. Então agora é a hora de nós vivermos aquilo que a gente prega, é a confiança que nós temos que ter em Deus. A gente prega um Deus vivo, que tudo pode, que o meu socorro vem do monte, que os amigos de Daniel entraram na fornalha e não foi queimado, o outro passou pela sarça ardente, o outro caiu em tantas dificuldades da sua vida e está ali firme e forte para honrar o nome de Deus. E nós, por algumas coisas, deixamos Deus de lado. E eu falei para ela, se você não quiser trabalhar, você pode ficar em casa. Eu estou voltando a trabalhar. Fui lá, comprei minha máscara, aquela que era transparente, fiquei parecendo um robozinho.
né? Porque às vezes na podologia você tem que usar avental, você tem que usar luva, tudo que já é normal. Ainda mais com a Covid, você tem que tomar mais cuidado ainda. Aí nós estabelecemos de atender 2 clientes por vez, os 2 vão embora, a gente higieniza tudo, aí vem outros 2, e eu fui ganhando a minha irmã com isso. E muitos dos meus clientes também, eles ligavam e falaram, Yara, ó, eu não estou conseguindo dar um passo para fora do portão. Eu falei, cadê o Deus que você conhece? Aí eu falei, vamos lá para o livro de Hebreus, né? Eu falei muito para os meus clientes, falei por telefone, eu falei, abram a Bíblia de vocês no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 11. Ô, dificuldade a Bíblia nova, viu? Hebreus 11 foi uma das torres que eu me apeguei muito na minha jornada cristã. São os exemplos de fé. Pessoas que confiaram, se entregaram, aprenderam a ter a dependência de Deus e viram que foi a melhor coisa que aconteceu nas suas vidas. Porque muitos tinham as suas dificuldades humanas, como também muitos tinham suas dificuldades espirituais. Mas Deus sempre entra como um bálsamo na nossa vida. E é isso que nós temos que procurar. Se nós formos ouvir um pedido de oração e falar assim, olha, irmãos, vai passar, vai passar, vai passar. Aí tem aqueles que falam assim, isso não é nada em vista do que vai vir pela frente. Eu falei, irmão, deixa eu passar por essa prova, ficar bem fortinha, depois o irmão fala que vai vir outra, aí eu vou vencendo, vai vindo outra, porque a própria Bíblia fala que tempos difíceis ainda virão. Mas eu vou falar para uma pessoa que está com a sua cabeça triste, o seu coração, que não está estabilizado emocionalmente, de coisas piores virão. Meu marido fala assim, não, isso não é nada em vista do que vai acontecer. Aí eu falei assim, se eu tomar cuidado para não acontecer, eu te largar, porque essa boca sua não está me ajudando. Me anima, eu falo para ele, anima o cristão. O Senhor vai dar força, vai passar pelo vale da sombra da morte, e lá na frente você vai entender que o Senhor está de braços abertos para você. Você vai passar pelos vales, como diz Ezequiel 36. Você vai andar no vale dos ossos secos, você vai olhar, vai estar tudo intacto. Não se mexe, e de repente você vai ver tudo aquilo criando suas carnes, tendo os seus formatos, se mexendo. Por quê? Grande é o poder de quem? É o poder de Deus na nossa vida. E muitas vezes a gente esquece disso. E quando eu vejo uma pessoa que ela está esquecendo do que Deus fez, faz ainda e fará na nossa vida, eu mando ler Hebreus 11. Aqui é um exemplo de pessoas que venceram pela fé. Por que eu e Yara não posso vencer também através da minha fé? Eu aprendi a depender de Deus. Assim como eu respiro, eu dependo do ar, eu me alimento para manter o meu corpo, eu tenho que me alimentar espiritualmente. Eu tenho que depender diariamente do poder de Deus. Irmãos, nessa pandemia eu aprendi o que é isso. Hoje eu não levanto da minha cama sem eu ter os meus momentos com Deus. É 3h, 3h30, 3h40, eu estou orando a Deus, por mim e por todos os meus irmãos. Tenho a hora que eu faço oração pelos enfermos, porque eu aprendi que se eu seguir o assim diz o Senhor, Ele vai me conservar até o dia da sua volta. Tenho tristeza por muitos que estão ficando para trás, mas eu tenho certeza que o Senhor, aquele que é dele, não vai deixar em vão. Vai chegar a hora que aqueles que estão parados no meio do caminho, por desânimo, por tristeza, por perda que está acontecendo em muitas famílias, e muitos não entendem o que está acontecendo, e nós temos que, muita misericórdia, tentar explicar, tentar mostrar o plano de Deus na vida do povo e da nossa também. Eu tenho todo minuto
Eu abro meu celular e eu vejo um pedido de oração novo. Todo minuto, ora por fulano, ora. Fiquei muito triste com o falecimento do pastor Robson, jovem novo. Ontem também eu recebi um outro pastor, que eu não sei se é da Zona Sul, eu não lembro o nome dele agora. Ele foi internado ontem mesmo ele já foi entubado também. É da Associação Paulista Leste. E a gente tem vendo que isso está acontecendo constantemente nas nossas vidas, diariamente, de minuto em minuto, de hora. Mas nós não temos, irmãos, que deixar a tristeza tomar conta dos nossos corações. Abraão, ele foi provado e ele venceu. Abel, ele ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladará, visto como antes de sua vinda. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que é galardoador do que os buscam. Olha a certeza que nós temos aqui. Se a gente continuar, pela fé, Abraão sendo chamado, ele obedeceu, indo para um lugar que havia a receber por herança, e saiu ele sem saber para onde ia. Irmãos, eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a alguns minutos. Eu deito me entregando na mão de Deus para que eu amanheça. E se eu amanheço, eu agradeço a Deus e me entrego durante o dia para que Deus me conserve com essa mesma fé e opinião. Porque as provas estão sendo muitas. Hoje eu tive o prazer de levar minha mãe para tomar a vacina. E minha mãe, ela sabe o que é um Deus, ela já provou da misericórdia de Deus, mas é aquela que duvida. Aí ela falou assim para mim, quem diz que essa vacina vai me sustentar? Vai me manter limpo? Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, nós estamos saindo agora, eu já orei. A senhora ore a Deus, ou reze do seu jeito, e fala assim, Senhor, tome conta de mim. Eu estou fazendo a minha parte porque eu confio que o Senhor vai me proteger. E quando eu cheguei no posto, que eu olhei a face da minha mãe, ela olhou para mim e falou assim, eu já me entreguei para Jesus. Eu falei assim, amém, mãe, amém. Porque se nós não fizermos a nossa parte, se nós não fizermos assim diz o Senhor, como que a gente vai sentir segurança de viver o que a gente está vivendo? Tem como ter confiança? Tem a gente ter certeza? Não tem, irmãos, infelizmente não tem. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Pandemia está tendo? Está tendo. Muitos irmãos estão enfraquecendo na fé, na sua vida devocional com Deus, na sua vida espiritual com Deus, devido a tanta turbulência que está acontecendo. Mas eu oro para que Deus, de uma maneira especial, nos faça um pedacinho do que diz Hebreus 11, que pela fé muitos alcançaram vitória, pela fé muitos reconheceram que Deus é Salvador, mantenedor e que Ele pode cuidar e proteger cada um de nós. Hoje, irmãos, eu confesso que eu vejo que a minha fé foi transformada. A fé que cura é aquela que você vence provas diariamente. A fé que transforma é aquela que muda os seus atos e as suas atitudes. A fé que liberta é aquela que te dá um testemunho vivo daquilo que Deus faz diariamente na sua vida. Nós não precisamos, muitas vezes, falar ou mostrar na Bíblia o que Deus faz na nossa vida. Nós precisamos somente viver aquilo que nós conhecemos aqui. Que as pessoas vão perceber que nós somos diferentes. Hoje, muitas pessoas estão vindo até nós perguntando o que a Bíblia fala de tudo isso que está acontecendo. Esse dia uma cliente minha me ligou e falou assim, Ara,
Me fala alguma coisa que está na sua Bíblia que serve de consolo para tudo isso que a gente está vivendo. E eu falei assim, você quer alguma coisa de consolo? Ela falou, quero. Eu falei, vai lá e abre sua Bíblia em Isaías 41:10, que diz assim, não temas, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu te sustento, te guardo, te protejo com a destra da minha justiça. Irmãos, não tem conselho melhor do que esse, de nós mostrarmos para as pessoas que Deus é um Deus real, que Deus é um Deus vivo. O filho pródigo saiu, bateu a cabeça e voltou. Recebeu na sua casa uma festa dada pelo seu pai. O salmista mostrou para nós aqui que confiar na ajuda e no socorro humano, não é ajuda, é um socorro humano, é em vão. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Hebreus, ele mostra que nós temos que ter aquela fé que transforma, aquela que muda, aquela que reage, aquela que mostra ao longe o Deus que nós realmente vivemos. E esse é o meu desejo, irmãos, que nós consiga diariamente a viver na presença de Deus. Não é fácil, não está sendo fácil para ninguém, mas uma coisa eu falo, se nós tivermos fé, nós vamos conseguir chegar ao final dessa pandemia. Se nós tivermos um Deus diário na nossa vida, constante, se nós fizermos, lermos, estudarmos, divulgarmos o Evangelho, pregarmos o Evangelho, fazer aquilo que diz o Senhor, Ele vai ter misericórdia de cada um de nós. Hoje, na minha família, eu tive só 2 sobrinhos que pegaram Covid, mas não moram aqui com a gente. Eu tenho toda a madrugada orado para que Deus nos lave com o sangue do Cordeiro. Né? Eu costumo orar assim, que na porta do nosso salão, quando a gente levanta a porta, nós 3 oramos, tanto de madrugada como no amanhecer, ao abrir e ao fechar, e a gente costuma falar assim, que os anjos do Senhor estejam à porta, lavando com sangue os que entram e os que saem. E eu tenho certeza, irmãos, que essa oração tem feito diferença na minha vida. Porque eu me sinto cada dia mais perto de Jesus. Tenho falha? Tenho. Tenho meus defeitos? Tenho. Mas se nós não tivermos, como que a gente vai nos achegarmos a Deus? Perfeitos ninguém é. Mas nós temos que, primeiramente, reconhecer que nós temos que depender de Deus. E segundo, que o nosso socorro, seja qual for a sua prova, ele vai vir dos céus. Porque se nós não reconhecermos que Deus, pela fé, pode fazer algo bom, algo maravilhoso e algo transformador na nossa vida, em vão é o nosso serviço. Eu louvo a Deus porque eu reconheci que eu preciso de uma transformação diária. Eu preciso andar com Deus, eu preciso me colocar nas mãos do Senhor, para que assim eu consiga chegar ao encontro que eu tenho marcado com Ele do outro lado. Tem uma historinha que eu nunca esqueci, eu ouvi ela com 11 anos na minha vida, e eu carrego essa história até hoje. Eu estava num velório de um irmão muito querido meu, e o pastor veio e na hora de fazer a cerimônia fúnebre, o pastor falou assim, que uma criança de 8 anos, ela tinha que ir da escola até a sua casa. E nesse intervalo da escola e da sua casa, nesse percurso, havia um cemitério. E essa criança, com 7 anos, 8 anos, pegava a sua mochilinha e ela seguia o seu caminho. Ela ia cantando e voltava cantando. E aquela criança estava sendo observada há alguns dias. Como que você passa no meio de um cemitério, cantando, chega na escola cantando e volta, passa de novo pelo meio do cemitério e chega em casa cantando? E o pastor foi até aquela criança e perguntou assim, qual é o motivo da sua alegria nesse percurso que você faz, sendo que você passa por um lugar tão triste? Ele falou assim, é que depois do cemitério tem o que eu mais almejo, que é a minha casa. Então, que nós possamos fazer
do nosso caminho, as dificuldades que a gente tem no meio do caminho, a gente passar com Cristo, porque do outro lado nós temos Jesus de braços abertos nos esperando. E eu tenho, irmão, esse encontro com Jesus. No final da minha jornada, eu quero encontrar Jesus de braços abertos e com a minha coroa na mão, porque grande foi a luta que eu passei para chegar lá. E eu quero, em nome de Jesus, que nós possamos nos conscientizar a que nós dependemos de Deus, que as suas misericórdias se renovam a todos os dias da nossa vida, para que nós possamos, assim, ter força como gigante de continuarmos nessa luta, continuarmos nessa pandemia e, no final, irmãos, ter a certeza de que o nosso encontro com Cristo é certo. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos, assim, ficar firmes nos caminhos do Senhor. Amém. Vamos colocar de pé? Amém. Senhor nosso Deus e maravilhoso Pai que está nos céus, te agradecemos, Senhor, porque sentimos a tua presença entre nós. Eu quero, Senhor, em primeiro lugar, colocar, Senhor, essa igreja nos teus braços, para que o Senhor possa, de uma maneira especial, visitá-los, abençoá-los, para que a sua misericórdia, Senhor, possa ser derramada sobre cada lar representado aqui, os que estão em casa, os que estão, Senhor, dependendo da tua cura, do teu cuidado, que o Senhor, de uma maneira especial, abra as janelas dos céus e derrube, Senhor, bênçãos sem medidas a cada um de nós. Senhor, a tua palavra diz que o nosso socorro vem do céu. Então, que nós possamos, Senhor, tanto aqui como em nossos lares, ao dobrar os nossos joelhos, pedir, Senhor, pelos enfermos, pelos enlutados. Nós não temos, Senhor, noção da quantidade que é, mas que o Senhor coloque os seus anjos para visitá-los também, dando a cura, Senhor, dos altos céus a cada um deles. E abençoe, Senhor, de uma maneira especial o teu povo, para que nós possamos juntos, como uma corrente, nos unir para, mesmo nessa pandemia, mesmo nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, que nós possamos nos unir para pregar o teu evangelho e anunciar o teu amor e a tua misericórdia sobre cada um de nós. Nos abençoe, Senhor. Tu conheces as nossas necessidades, as nossas lutas, e nós nos entregamos nas tuas mãos. Nos leve em paz para os nossos lares, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Boa noite.